Boa noite a todos, eu sou a Carmela Arduni, editora do jornal Estado de Direito. Esse é o projeto Desmitificando Direito. Estou falando para vocês e para a câmera, porque esse vídeo é transmitido depois pela internet no youtube.com/Estado de Direito. O professor Álvaro de Azevedo Gonzaga é o nosso convidado aqui e a sugestão do tema para debate é filosofia do direito ou no direito, uma nova realidade. E eu estou com aqui os quatro mais recentes, depois ele vai me falar aqui, os livros do professor, porque ele é coordenador e autor também. Vadimeco, concurso para concursos públicos de nível médio superior sem formação em direito, publicado pela editora Revista dos Tribunais. E aqui tem uma frase muito boa, né? Direito para quem não fez direito, né? Então, uma linguagem bem acessível, que o professor tem trabalhado bastante nessa linha. Curso de Sociologia Jurídica, com autoria também do Henrique Gabarlini Carnio. E o professor Álvaro aqui também, uma obra dos dois aqui, também publicado pela RT. Vadimeco, Humanístico, segunda edição, já na segunda edição, super rápido. Tem aqui os autores Cláudio De Sico, Dalton Oliveira, Maria Carolina de Assis Nogueira, volume único com a síntese das seguintes matérias: Introdução ao Estudo do Direito, Teoria Geral do Estado. O professor ele tem trabalhado muito o humanismo, mas também a humanização, né, do conhecimento, essa ideia de acessibilidade do ensino, principalmente para quem está fazendo concurso público, que hoje é uma realidade que atinge mais de 11 milhões de pessoas no Brasil. E o outro livro que está na pontinha e que vai ser sorteado para vocês aqui pela RT, presidente e professores da RT, é esse Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Está na terceira edição e é de autoria do professor Álvaro com o Cláudio De Sico, que é um grande colaborador e amigo também, que a gente manda um abraço virtual, né? E que será dado também pelo Álvaro. O professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, ele é professor da PUC, doutor e mestre graduado em Direito pela PUC de São Paulo, graduado em Filosofia pela USP, é professor do curso Marcato, autor dessas obras, que são mais até, de obras coletivas tem mais, e eu quero passar de imediato a palavra para ele, para vocês aproveitarem e desfrutarem nesse momento, e as demais assim, observações ele vai poder falar sobre os livros também e algumas recomendações. O livro de presença está passando, o certificado entregue no final e esse presentão aqui que a editora RT está nos proporcionando, vai ser feito um sorteio para vocês. Agradecendo a presença do professor Sacadura, Zé Manuel Sacadura, da Rocha Sacadura, falei certo? Eu sempre me corrijo porque é força do hábito. O professor Sacadura, que esteve num evento palestrando no mês passado também conosco sobre Michel Foucault, Estado e o Direito, a relação. Então, boa noite aqui, muito obrigada pela presença. De imediato passo a palavra, fique à vontade para falar em pé, como desejar. Obrigado, Carmela. Boa noite. É muito difícil começar a falar depois que alguém lê o teu currículo, né? Tenho, francamente, uma dificuldade com isso, porque as pessoas sempre contam aquilo que deu certo, né? Elas falam, e tem gente que então palestra e fala como é bom, né? Olha como eu sou bom, quantas cambalhotas eu dei, veja como eu sou fantástico e genial. Me copiem, né? Me copiem, façam como eu faço. E parece que nunca passou nenhuma dificuldade, nunca teve nenhum fracasso, né? Nunca teve medo de nada. Isso daí era algo que eu comentava um pouco antes de entrar na palestra, né? As pessoas elas costumam sempre a falar do melhor momento, daquilo que dá certo, e como se fosse algo místico, né? Sem nenhum esforço desse certo. Olha que pessoa mais selecionada essa, né? Sem eu me esforçar para nada, deu certo. E se eu fosse apresentar um currículo para vocês aqui, não seria esse currículo mortis, né? Falam currículo vitae, né? Ou vitae, que é a pronúncia do latim. Currículo vitae
é o currículo da vida, é aquilo que foi. Mas se a gente pensar só naquilo que foi, significa que a gente não consegue pensar naquilo que será. Tem um sociólogo português, que é o Boaventura de Souza Santos, que ele diz que você tem que contrair o passado, expandir o presente para ter um futuro melhor. Então, muitas pessoas elas ficam se lamentando do passado, elas ficam pensando naquilo que foi, naqueles fracassos, naqueles defeitos que elas tiveram, e por isso não conseguiram sucesso no presente ou no futuro. Né? A primeira coisa para se pensar, vocês vão prestar concurso público. Se vocês forem prestar concurso público, qual que é o raciocínio que você tem que empreender? Sim, de fato, no seu passado você tem deficiências em alguns aprendizados, em alguns conhecimentos, né? Você tem que saber enfrentá-los. E aí você tem que expandir isso no presente. Eu não sei se vocês já viram pessoas que se preparam para concursos públicos e o sujeito fala, estudei 12 horas de direito penal hoje. Pô, legal. E amanhã, o que você vai estudar? Processo penal. E depois de amanhã? Direito penal. Processo civil, você não pensa em estudar? Não, não penso. Eu adoro direito penal. Legal. Você sabe que na prova ele vai gabaritar penal e processo penal. E em processo civil? Ele não sabe nada. Ele não sabe desenhar o óculos com copo. Qual que é o grande problema do concurso? Tem gente que estuda aquilo que gosta. E o concurso tem um quê de sofrimento, vamos assim dizer, que você precisa enfrentar quais são os seus problemas. Você precisa saber detectar quais são as suas deficiências. Então, se você for pegar um edital, que essa é a primeira dica, né? Você tem que pegar o edital do concurso. Quais são as matérias que caem? Então vai cair raciocínio lógico, matemática, português, penal, processo civil, civil e tal. Aí você vê todas as matérias. Eu adoro penal, adoro processo penal, adoro civil, adoro administrativo. Odeio comercial, odeio... Tudo bem? Então o que você vai estudar? Masoquistamente, você vai estudar aquilo que você odeia. Por quê? Se você odeia e tem dificuldade, é o que você tem que enfrentar. Percebam. E existem pessoas que falam, eu não sei há quantos anos eu presto concurso. E como você estuda? Eu estudo tudo. Eu estudo de tudo. Eu dou um jeito e leio todas as matérias. Mas como é o seu regramento de estudo? A pessoa já está tão envolvida naquilo que ela não consegue, como diz o Descartes, suspender o juízo dela para analisar o todo. Analisar essa totalidade é o grande problema que você tem, contemporaneamente. A gente está inserido num modelo tão frenético, a nossa vida nos convida a se pôr como espectador de nós mesmos. Isso é uma coisa muito triste. A nossa vida nos convida a ser espectador de nós mesmos. Por quê? A gente vê o que a gente faz, mas a gente não vive o que a gente faz. A gente se vê na cena. Pegando aí a molecada, né? Que eu adoro lecionar. Você pega 18, 19 anos. Aí a menina entra ali no lugar e fala, que mico. Né? O que é esse mico? Estou me assistindo e não sei o que está acontecendo a rigor. Porque eu me separei de mim mesmo. É estranho isso, né? Então, quando eu falo de currículo, esse currículo mortis, ele serve talvez para eu chegar nessa mesa. Quando eu falo de currículo, essa história ela serve para eu chegar aqui hoje. Mas talvez não seja o fator determinante. Talvez não seja o que a gente queira como fundamental. A primeira coisa que eu tenho que fazer é desligar meu celular, como eu fiz agora. Para eu estar 100% com vocês. Eu tenho que estar aqui 100% com vocês. Se eu não fizer isso, se eu não fizer essa doação, não tem jeito. Eu venho aqui e falo dos conteúdos. Vocês podem achar coerente, desarrazoado, concordar, discordar, mas o importante é você refletir. Que, como eu digo, é o terceiro ato do homem. Voltando a esse currículo, né, e a contração do passado, a expansão do presente para um futuro melhor, é certo que todos vocês que estão aqui, ou grande parte daqueles que nos ouvem pela internet ou que estão aqui presentes, pensam no quê? Pensam no quê? Pensam no presente e no futuro, de maneira expandida. Aquele que pensa só no passado, ele caminha para uma coisa só, que é a morte. É a morte. Se vocês verificarem ao longo da história de vocês, sempre tem uma pessoa que você pode exemplificar que passa por uma grande perda na vida. E quando ela tem essa grande perda, ou ela encontra o sentido,
novos sentidos na vida, ou ela caminha para a morte. É por isso que a gente faz o quê? Quando o ente querido se parte, né? Ele se parte, não, ele não acha no meio, né? Quando o ente querido parte, você faz o quê? Você vai dar uma assistência para essa pessoa. Seu avô e sua avó. Morreu a sua avó, morreu o seu avô. O que você faz? Vamos trazer atividade. Vamos mostrar para essa pessoa que a vida tem outros sentidos, né? Vamos mostrar que as coisas acontecem. Vamos dar sentido para isso, né? Então, se eu fosse resumir o meu currículo, eu resumiria com a história do meu pai e da minha mãe, né? Que é uma história que eu julgo muito interessante, porque eles me ensinaram isso, a amar, né? Tudo que você fizer na sua vida, você tem que fazer por amor, né? Meu pai, ele nasceu em berço esplêndido e minha mãe nasceu em berço de palha, né? Meu pai, ele era filho de um procurador de justiça e de um delegado estadual de ensino. Minha mãe, ela era filha de um sapateiro e de uma moça que lavava roupa, né, para a vizinhança. Não precisa dizer, né? Veja só a discrepância. E eles se encontravam. Minha mãe, quando almoçava em casa, voltava para o serviço, e meu pai quando voltava da faculdade. Ele fez Direito no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP. Então ele foi criado à base de muito danoninho, carinho dos pais, né? Sabe aquela coisa? Bochecha rosa, foi criado no playground. Minha mãe não, já sofreu um pouco mais. E meu pai e minha mãe, eles se encontraram na rua, né? Até que um dia meu pai criou coragem, estava gripado. Um ótimo dia para você ir lá chavecar uma mulher, né? O dia que você está gripado. Foi fã em falar com a minha mãe: oi, tudo bem? Sabe lá Deus como deu certo, né? Eles noivaram, se casaram, tiveram 3 filhos, né? Eu, minha irmã e meu irmão. E eles me ensinaram que tudo que a gente fizer na vida a gente tem que fazer por amor. Se você não se convencer que você ama alguma coisa, você chega na sexta-feira triste. Aliás, você chega na sexta-feira feliz, né? E chega no domingo triste. Aquele que ouve a música do Fantástico no domingo à noite e fica meio jururu, fica triste. Porque ele encontra sentido para as coisas. Aliás, tem um sociólogo que chama Durkheim, né? Pronúncia Durkheim. Ele fala da anomia. A anomia está ligada ao quê? A ausência de norma. E a anomia, ela remete muito à ideia de suicídio. Quando você não tem norma, você não tem saída, qual é o seu último grito de apelo? Negar a sua existência. Por quê? Se você existe, veja só, vamos raciocinar. Eu existo e não encontro nenhuma saída, não encontro nenhuma norma. Você recorre ao suicídio, que é a alternativa equivocada. É a alternativa racionalmente errada. Porque é evidente que haverá uma saída. Nem que você tenha que reestruturar a sua vida. Mas se a pessoa não encontra saída, ela recorre ao suicídio, que é uma anomia. Por quê? Você deve verificar qual é o seu presente, qual é o seu futuro. Se a pessoa só ficar nesse passado, ela pode não cometer o suicídio, mas ela pode se matar aos poucos. E aí ela vai se matando. Como? Vai agredindo a si mesma. Vai agredindo a si mesma, por não encontrar normas. Percebam, todos vocês que estão aqui têm um objetivo. Todos vocês que estão aqui vão ter que assumir que nesse presente imediato haverá um momento de sofrer, evidentemente, de estudar uma matéria que você não gosta. Só que você precisa encontrar prazer no quê? No aprender. É evidente que todo mundo tem uma disciplina de predileção, não é? Essa disciplina de predileção é predileta por quê? Porque te dá prazer a aprender, e quando você liga uma coisa na outra, dá uma sensação parecida, vai, para as meninas, né, como comer chocolate, né, aquela coisa feliz, aquele encontro da felicidade plena. Para os meninos, sei lá, né, cada um tem a sua predileção, como se você tivesse vencido no PlayStation 3, né? Cada um tem lá a sua predileção, mas não dá aquele prazer quando você apreende alguma coisa? E isso não dá para reproduzir de outra maneira que não seja aprender. Ah, por que tem as matérias que você não gosta? Talvez porque você tem um pouco mais de dificuldade para passar por essa etapa. Mas à medida que você vai estudando, vai chegando um momento que essa velocidade aumenta e esse aprender também. É como fazer musculação, né? Você vai fazer musculação, eu dou esse exemplo pela memória que eu tenho, né? Não que... Aliás, se vocês olharem para mim, devem imaginar. Não é possível que esse gordinho faz musculação, né?
Então, quando você começa a fazer exercício, o que acontece com o teu corpo? Vai dando aquela dor, aquele ácido lático, não é isso? E aí você toca a tomar um monte de remédio, não sei, vai continuar, não desiste. Aí quando você está bom para continuar o exercício, o que você faz? Você para, né? Olha que legal. Tá vendo só? Então, é justamente isso no concurso. Tem uma hora da explosão. Tem uma hora da explosão. E veja, eu não sei se vocês estão percebendo, eu não estou vindo aqui para contar casos vitoriosos. Eu não estou vindo aqui para falar... Veja, eu vou pegar o caso de uma pessoa que passou no concurso. É o William Douglas. Vou pegar a Nathalie Cantelli, coordena o Vadmec Humanístico. A Nathalie passou em primeiro lugar, procurador do município, procurador do estado, advogado-geral da União, procurador federal, e ela é o exemplo da pessoa que conseguiu. Não. Você precisa entender quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades. O Protágoras fazia uma afirmação para o Sócrates e dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Você tem que ser a medida de si mesmo. Perceba só. Se você não tiver consciência disso, como você consegue se preparar para esse concurso? Então, eu digo que o meu currículo, ele está muito ligado a isso. Eu amo o que eu faço. Eu acredito no que eu faço. Né? Acredito tanto que eu sofro também por isso. Mas é um sofrer bom. Você só aprende se você passa pela angústia. Não sei se é o Heidegger que diz isso, mas um dos passos do processo de aprender é a angústia. Quando você se angustia, você nega tudo aquilo que acredita. E aí consegue construir. A escola de Frankfurt faz isso, que é a escola criticista, que se chama, né? Você primeiro nega todos os seus preconceitos, seus prejuízos. Poxa, tem gente que não estuda alguma coisa e porque tem um trauma lá da quinta série. Eu vou dar um exemplo de inglês. Eu tive uma professora de inglês na quinta série que me traumatizou com esse idioma. Ela entrou na sala e falou: good morning class. E eu não entendi o que ela falou. Eu falei assim: nossa, mano, acho que isso eu nunca vou aprender. E assim foi. E aí toda hora eu meti um negocinho em inglês. E aí tinha meus amiguinhos que faziam um curso de inglês fora do colégio, e todo mundo serelepe, né? How do you do? Fine, thanks, and you? E eu falava: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou na aula certa, eu não vou conseguir. Botei isso na minha cabeça. Demorou um tempo para depois eu pegar e retomar os estudos com o inglês. Mas isso acontece, né? Isso acontece. Matemática, eu peguei uma birra de matemática de uma aula que eu fui. Todo mundo aqui, né, de humanidades, pelo menos eu imagino, tem algum engenheiro aqui presente? Ali, ó, um engenheiro, então você não deve ter trauma com os números, ou se traumatizou na faculdade, né? Mas olha só, eu cheguei para o professor de matemática e perguntei para ele: professor, quantos números existem entre 1 e 2? Aí ele me respondeu: infinitos. Eu falei: legal, então como é que você chega no 2? Eu juro por Deus, eu queria muito saber essa resposta, eu não sabia. Pô, eu faço uma pergunta genuinamente para ele: quantos números tem entre 1 e 2? Ele falou: infinitos. Eu falei: pô, é infinito esse caminho? É infinito. Então como é que você chega lá no 2? Aí, ao invés dele falar: não, veja, existem os universos, o universo real, irreal, racional, irracional. Sabe o que ele fala? Para mim, vai para fora. Eu falei: pô, senhor, eu estou perguntando verdadeiramente. Aí ele falou: para fora da sala. Professor, eu não estou brincando, eu estou falando sério, eu estou angustiado, me responda. Ele não quis me responder. Me mandou para fora da sala, me traumatizou. Né? Não foi por isso que eu fiz direito. Mas se eu tivesse alguma dúvida, ele acabou de me dar certeza, né? Por não me oferecer essa resposta. E aí a gente começa a perceber que a gente pode encontrar prazer estudando aquelas matérias que a gente não tem uma predileção inicialmente, né? A gente pode. Informática é uma matéria estranha que cai em alguns concursos, né? Eu estou falando do geral. Lógico, em concursos jurídicos não costuma cair tanto, embora ontem teve aqui em São Paulo a prova delegada de polícia e caiu em informática, né? E aí quando você começa a verificar, né? Quando você começa a verificar as aulas de informática, os encontros, os textos, as figuras,
Para quem mexe em computador, fala, nossa, que legal. É dar nome a tudo aquilo que eu já sei. Não é novidade. Lógico, tem umas coisas meio estranhas ali no meio, mas é muito mais joia ainda. Vem um técnico de informática, você fica feliz de saber conversar com ele sobre aquilo, né? Precisa aprender logaritmo. Qual que é a função do logaritmo? Cair na prova, né? Eu nunca encontrei a função do logaritmo. Ótimo. Mas quando você consegue operacionalizar o logaritmo, você fica feliz. Você acertar uma resposta, né, te dá uma sensação de felicidade também. Também. Portanto, gente, quando a gente vai estudar para concurso, a primeira regra que você tem que ter é aglutinar 3 coisas: imitar, repetir e refletir. Você tem que saber imitar o caminho daquelas pessoas que conseguiram obter sucesso. Não é mesmo? Quem que imita? Com 5 anos você imita todo mundo, né? Você imita teu pai, você imita tua mãe, você imita teu tio, né? Repetir é aquele ato que você faz com os 12 anos. Você quer se rebelar com todo mundo, você vai lá e briga, né? Aí você briga, você quer mostrar que sabe muito, aí você repete tudo aquilo que as pessoas dizem, né? Eu tive um professor de história no colégio e achava ele super joia, né? É óbvio, né? Um professor de história comunista, evidente, é muito difícil você não ter um professor de história comunista. E aí você olha para aquele cara e fala, nossa, esse cara é demais. Aí você começa a repetir tudo que ele diz, sem saber o porquê você está repetindo, né? E aí alguém te pergunta alguma coisa que você não sabe responder. Eu sempre uso esse exemplo. Você vai no final de semana ali comer um bolo de cenoura com seus amigos com 12 anos, né? Aí você começa a repetir a aula de história. A Revolução Russa foi o ápice da história da humanidade. Em 1917 não teve um marco da história. E aí, pô, legal e tal, né? Foi o ápice da história da humanidade, fantástico, marcante. Aí pergunta, por que os Estados Unidos venceram a União Soviética? E aí você trava, né? Relembrando a informática, faz tipo a tela azul, né? Erro fatal, esse arquivo será desligado. Você não sabe responder, porque você repete. E no concurso, nos concursos públicos, até os últimos tempos, a gente tinha esse modelo. Imitar e repetir, imitar e repetir. Pego o caminho que deu certo, eu repito tudo aquilo que eu estudei. Só que tem um detalhe, as realidades dos concursos vêm mudando. Algumas provas discursivas, que querem que você apresente posicionamento. Querem que você apresente posicionamento. Querem que você mostre o terceiro e último ato, o mais difícil, que é a capacidade reflexiva. Imito, repito e reflito. Imitar e repetir todo mundo sabe. Refletir é o grande ato. E a reflexão está em que campo? Está no campo da filosofia, está no campo da sociologia, está no campo da própria teoria do direito, da psicologia jurídica. O termo reflexão, reflexão humana, vem do termo especular, que é a filosofia especulativa. Existe um filósofo, que é o Regis de Olivet, doutrinador, né? Ele faz uma ramificação do direito, ele apresenta um ramo da filosofia chamado filosofia especulativa. Especulação vem de speculum. Speculum significa espelho. Espelho faz o quê? Reflete. Olha só. É daí que vem o termo. Qual que é o espelho da nossa realidade? O nosso olhar. Quando nós verificamos a realidade com o nosso olhar, o que acontece na nossa mente? A reflexão. Reflete a realidade na nossa mente. Eu vejo cada um de vocês aqui e isso é refletido dentro da minha mente. Eu só consigo operacionalizar, vê-los, porque eu tenho um espelho, que é o meu olhar, minha mente aqui dentro, que verifica cada um de vocês de uma forma. O que eu estou acabando de fazer com vocês quando eu faço essa proposta? Eu estou convidando vocês à reflexão. Eu tenho certeza que essa minha fala, para vocês que estão aqui presencialmente, para vocês que estão acompanhando a gente no YouTube, estão pensando de várias formas a mesma coisa que eu estou falando. E por quê? Porque um objeto pode ser visto de várias maneiras. O Platão, quando escreveu a República, lá no livro 10, ele diz, né?
Você vai ver um objeto de várias formas. Só para a gente ser um pouco mais pós-moderno ou contemporâneo, vou usar o exemplo do celular. Vocês sabem que isso é um celular. Alguns podem verificar a marca dele porque estão mais próximos. Outros não. E aí eu pergunto, esse celular está ligado ou desligado? Você não sabe me responder se ele está ligado ou desligado. Talvez, para quem está acompanhando a gente agora aqui pela internet, tenha a resposta. Antes de vocês. Vocês podem fazer uma suposição. O Álvaro disse que desligou o celular. Mas eu não consigo verificar isso se eu não ver isso daqui. Quando eu passo todo esse celular para vocês, em todos os ângulos, eu pergunto, você conhece todo esse celular? E você vai dizer, conheço. Ao mesmo tempo e espaço, você conhece esse celular? Não. Por quê? Quando eu virei, passou um segundo. Você já não vê mais atrás do celular. É impossível você ter 100% da visão de um objeto em tempo e espaço. Isso já é uma crítica que reflete lá na modernidade, com o pensamento de Descartes, a crítica de Leibniz e a construção de Hume e a revolução copernicana de Kant. Vamos lá. O René Descartes, ele traz uma ideia que é fantástica, fantástica, e funciona muito bem. É o chamado cartesianismo. Todos vocês já ouviram falar do cartesianismo? Ah, você é muito cartesiano. O que é o cartesiano? É o sujeito que pega um negócio muito complicado, separa em partes, depois vai para essas partes que ele separou e reduz mais ainda essas partes por complexidade, chega em partes menos complexas, e essas partes menos complexas ele vai lá, cria uma definição e junta depois todas as partes até chegar a uma conclusão. É isso que ele faz nas meditações de filosofia primeira. Ele vai lá e começa a concluir. Primeiro, eu sou. Né? Essa é a primeira conclusão. Eu sou, então eu existo. A primeira conclusão que você chega, não importa o que você é alguma coisa, de acordo? Se você é alguma coisa, você precisa existir em algum lugar. Se você é alguma coisa e você existe, eu sou, eu existo. Nas meditações de filosofia primeira, essa é no discurso do método. Nas meditações de filosofia primeira, ele fala, eu penso. E porque eu penso, eu sou alguma coisa. Portanto, penso, logo sou. Penso, logo sou. E por ser alguma coisa, eu existo em algum lugar. E aí chega na segunda conclusão, eu penso, logo existo. A única certeza que a gente tem é que a gente pensa e que a gente existe. Se a gente pensa certo ou errado, não é uma certeza. Não é uma certeza. E a gente vai verificando. Não é fantástico esse sistema cartesiano? Aliás, muitos de vocês usam o sistema cartesiano para estudar e funciona. O sistema cartesiano funciona. Você pegar aqui o Vadmec Concursos Públicos e vai estudar. O que você vai fazer? Hoje eu vou estudar tal matéria. Ou vou estudar o capítulo tal. Ok? Isso daí é mecânico. Só que tem uma coisa orgânica que é impossível de ser feita quando você separa as partes. É impossível de ser feita quando você separa as partes. Então eu leio os capítulos, mas eu ligo um capítulo no outro. Essa ligação que você faz de um capítulo no outro é uma conclusão sua. E você percebe que não está no texto? Chama-se isso de emergência. É algo emergente. Como assim? Vem o Leibniz e diz, olha, mecânico funciona por um relógio, Descartes. Pega um relógio, separa o relógio, monta o relógio, dá a corda, o relógio funciona. Certo? O orgânico não. Não funciona para algumas coisas, como por exemplo, uma vida. Pega uma vida, pega um ratinho. Abre o ratinho, separa as coisas do ratinho. Volta as coisas no ratinho e costura de novo. Cartesianamente, mecanicamente, o que deveria acontecer com o rato? Ele deveria voltar à vida. Mas ele morreu. Porque tem alguma coisa que só quando está tudo junto, você consegue compreender essa totalidade. Vocês compreendem isso? Quando que você está preparado para o concurso? Não quando você está gabaritando metade das matérias e errando a outra metade. É melhor o aluno que acerta boa parte de algumas matérias, pouco mais que a metade de outras e metade de outras matérias. E aí você tem um organicismo para ir para a prova. Porque você pode ser surpreendido. Você pode ser surpreendido.
com perguntas fáceis de determinadas matérias e impossíveis, daquelas que você estuda que nem um maluco. Você tem que ser mecânico no seu ato de estudar, mas tem que ter um organicismo que se retira daí muito grande. Perceba, eu já verifiquei provas que a prova de direito civil era a coisa mais fácil do mundo. E também já verifiquei provas que a prova de direito penal, que era a prova que todo mundo gostava, era uma prova para ingresso na polícia. A prova de direito penal é impossível. Até quem estudava tinha dificuldade. Eu vou dar uma questão da prova de direito civil. Olha que ridículo. Então, eu devo dinheiro para a Carmela, que está organizando esse evento. Devo lá R$30, certo? Aí a Carmela fala que eu não paguei. Qual a medida judicial cabível que a Carmela tem que tomar? Uma ação de cobrança. Precisa fazer direito para saber essa resposta? Não. Ah, mas aí tem as grandes técnicas geniais dos cursos que eu ponho em xeque, né? Que são os cursos que tem um grande número de alunos, mas uma prova ao povo. E quando a prova é aquele cara que está num alto índice, numa high performance total, e dá um carro para o cara dar um depoimento. Aqui o curso funciona, aqui é super jóia. Né? É isso que me preocupa muito. Você vai nesses cursos e eles ensinam uma técnica genial. Chuta tudo na mesma letra, ou faz lá uma ponderação matemática. Vai estudar matemática, meu amigo. Né? A prova de direito civil pode estar ridícula. Você pode estar fazendo uma prova constitucional, está dada a prova, mas não. Constitucional eu não gosto, ou administrativo eu não gosto. Aí você abre mão disso. Por isso é preciso ver a prova de uma maneira orgânica. Eu estou aqui ligando a filosofia ao concurso. Eu posso fazer essa análise na teoria do Estado, eu posso fazer essa análise na filosofia, eu posso fazer essa análise em tantos outros ramos. E percebam, esse organicismo, ele não é de maneira explícita posto no concurso, de acordo? Ele é posto. O aluno que não compreender organicamente os conteúdos em sua totalidade, não fala isso o edital. O edital fala outra coisa, né? São tais matérias e tais tópicos. Mas se você vai preparado para isso, você consegue obter sucesso. Né? Qual que é a regra do concurso? E como eu não venho aqui para fazer campanha para nenhum curso preparatório, a regra é não passar. A regra é não passar. A regra é não passar para quem não estuda. E para quem estuda? Aí é de 50%. Quem estuda bem, tem nível de aprovação, metade passa para metade não. A regra de quem passa no concurso é de pessoas que estudaram. Né? Quantos e quantos amigos pessoais, muito francos, individualmente falam para mim, não, eu não estou estudando para o concurso, não estou nada, tal, não sei o quê. Aí quando a gente vai almoçar, tomar um café, individualmente ele fala, Álvaro, você é muito amigo meu, eu vou te contar, eu estou estudando para juiz, mas eu não quero contar para as pessoas, porque senão o povo fica jogando mó energia negativa, mó uruca, mó não sei o quê. Ótimo, é uma crença que as pessoas têm, ok. E aí eu já admito isso, legal. Tem outros, e esses eu concordo na estratégia, eu não conto para ninguém que eu estou prestando concurso, porque senão lá no escritório eles vão me tunchar serviço. Falar, meninão, quer prestar concurso? Então toma serviço. Agora você não tem tempo de estudar. E isso acontece. Então, existe toda uma inteligência, né? Como diria uma professora minha de metodologia, toda uma inteligência por detrás disso, no seu construir o seu roteiro de estudo. E sabe o que é o mais legal? Eu vejo no olhar de cada um que está aqui, eu tenho que tomar como referência as pessoas que estão presencialmente, um olhar do quê? De reflexão. Cada um está construindo dentro do seu infinito particular, como diria Marisa Monte, né, a sua consequência. Tem gente que pode estar aqui, por quê? Porque ouviu o gentil rapaz que anuncia, né, a gente vai ter hoje um encontro, vou dar um pulo lá, para ouvir esse cara, e pode estar extraindo suas consequências, para concurso ou não, pode estar extraindo suas consequências. Tem gente que veio direcionada, não, vou prestar concurso, quero ouvir o que esse Álvaro vai falar. Vai lá e ouve e fala, olha que legal que ele está falando, que joia. Ou então fala, nada a ver, o meu caminho está certo, o dele está errado. Ótimo. É disso que eu gosto. Eu prefiro uma pessoa que discorde com coerência e com certeza
do que uma pessoa que concorde sem a certeza de concordar. Hoje mesmo, inclusive está aqui um aluno meu, no período da manhã, da faculdade, que discordou diametralmente de uma posição minha. E eu adoro isso. É isso que me faz professor, né? Eu não estou na universidade ou na faculdade para simplesmente ensinar uma dogmática chata, fechada, né? O direito e todos os conhecimentos devem passar por um conhecimento renascentista. O renascentismo é um período histórico da noção de totalidade. Quando você tem noção de totalidade das coisas, não importa se você tenha muita visão. E é por isso, e aí eu empresto uma frase da professora Nathalie, que também prestou os concursos e tudo mais, mas ela faz uma definição que eu acho muito boa. O concurso é um espelho d'água. Se você souber minimamente todas as matérias, é melhor que você saber profundamente muitas delas e outras não saber nada. Essa noção de totalidade é importantíssima para a construção desse conhecimento renascentista que você deve ter. E hoje vem sendo exigido cada vez mais isso. Eu postei nesse meio digital chamado Facebook um questionamento. Na época em que está se uniformizando o ensino no Brasil, está se diferenciando o ensino na Europa. Na época em que o conceito de universidade boa no Brasil é a universidade, olha isso, João, olha que loucura. Universidade boa é aquela que o aluno pode usar o notebook na aula, que fica conectado à internet, recebendo a dogmática e aprendendo a operacionalizar esses conhecimentos. Olha só, vai para a Europa, vai para a Sorbonne, vai para a Geórgia, nos Estados Unidos, dá um pulo em Oxford. Sabe qual é a proibição? Do aluno entrar com o notebook na sala de aula. Por que isso? Será que tem alguma coisa por detrás disso? Ter que escrever à mão? Não, eu prefiro, eu escrevo mais rápido no computador. E daí? E daí? Quem foi que disse que o mais fácil é o ideal para você poder aprender algum conteúdo? E aí tem as transições de geração, que chamam geração X e geração Y. Eu acredito que a maioria de vocês aqui prefere um texto impresso ainda. Alguém aqui prefere ler na tela do computador alguma coisa? Você prefere? Você fica na dúvida? Os dois dá. Legal. Qual é o nível que você acha, qual que é o tipo que você acha que tem maior apreensão? Lendo na tela do computador ou no papel impresso? No papel impresso. Sabe por quê? É o modo que você assimila na sua mente. E isso, o iPad, né, esse produto que você dá o tapinha e tal, já tem iluminação diferente. Sabe como é que você assimila um texto impresso? Então você olha essa capa, isso daqui reflete luz, certo? A luz bate e você lê. Curso de Sociologia Jurídica. Você memoriza com maior clareza. Por quê? Você está lendo um texto, ok? Sabe como é que a tela do computador faz? Ela emite uma luz. Ao emitir uma luz, significa que ela está produzindo uma imagem. Então você não vê o texto como texto. Você vê o texto como imagem, é como se fosse uma figura. Você lê o texto e armazena em outra parte da sua mente. E aí eu pergunto a você informações com relação àquele texto que emitiu luz. Você não tem muita certeza. Por quê? Porque você não estimulou essa sua parte cerebral a isso. Ah, então eu vou usar o suporte online. Use o suporte online, mas se você puder imprimir, dá uma imprimidinha. Ah, mas o meio ambiente não vai agradecer. Tá bom. Beleza. Fica para vocês refletirem. Professor, eu acho muito mais legal eu assistir o curso telepresencial. Olha o que eu estou fazendo. A Carmela vai ficar muito feliz comigo. O jornal também, né? Eu vou falar assim, esse cara está fazendo o quê? Dando esse toque. O que você prefere? Você que está me assistindo no YouTube. Está aqui sentado numa dessas cadeiras ou está me assistindo no vídeo? É incrível. É incrível. Era de se esperar que quem está me assistindo no YouTube não consiga aprender o que as pessoas que estão presencialmente aprendem. Só que existe um fenômeno. Existe um fenômeno no vídeo que o ao vivo não traz. E aí é uma questão de reequilíbrio do modelo. Quando vocês estão ao vivo, meio assim, eu posso perguntar depois para ele. Quando você está no vídeo, o que você pensa?
Eu não posso perder uma palavra desse cara, deixa eu prestar atenção. É curioso isso, né? Sou amigo do professor Roque Antônio Carrasa. O professor Roque Antônio Carrasa é um dos grandes tributaristas do país. E ele tem uma oratória genial, fantástica, aquela inveja boa, sabe? Quando você vê ele falando, ele é genial. Aí o professor Roque disse o quê? É incrível o que acontece. Eu vou dar aula, tem alguns alunos que conversam na minha aula. Aí teve um dia que eu fiz o quê? Fui no audiovisual, reservei uma televisão, um DVD, fui empurrando, cheguei na sala de aula, coloquei um DVD com uma fala minha. Vejam, eu estava do lado da televisão, a sala ficou silente, assistindo o que eu falava. E eu do lado. Eu me senti quase como um plantonista de dúvidas, né, da minha própria pessoa. E por quê? Porque essa imagem consegue fazer com que você apreenda. Só que tem um detalhe. Quando você assiste num curso telepresencial, qual é a tarefa que você tem? Anotar na folha escrita. Você vai traduzir aquele signo que lhe é dado com imagem para um papel escrito. Isso vai te trazer mais qualidade de aprendizado. Então, para quem assiste curso telepresencial, fica a dica. Anota numa folha. Para quem assiste o presencial, para que você vai migrar para algo que emite luz e vai ser assimilado como imagem? Sabe aquela vaga lembrança que você tem? E o pior, isso deve ser muito angustiante, você ir para uma prova. Ai, nossa, eu tive esse aula, eu lembro, o professor falou. O risco é muito maior para quem anota no computador. Fica outra dica aí para vocês, certo? Então é possível reequilibrar isso. É curioso porque quem assiste no vídeo gostaria de estar presencialmente, penso eu, né? Mas a pessoa que assiste no vídeo apreende com a mesma qualidade que aqueles que estão aqui presencialmente. Então, é uma regra que possui uma exceção, e a exceção está nisso. Ok? Imitar, repetir e refletir. Lembra que entre o 1 e o 2, infinitas possibilidades? Lembra disso? Entre o 1 e o 2, infinitas possibilidades. Para quem chegou um pouquinho depois, eu estava contando ao meu professor de matemática que me traumatizou, e eu perguntei para eles, quantos números tem entre 1 e 2? Ele falou, infinitos. Eu falei, como é que chega no 2? Né? O infinito traz uma ideia de universalidade. E aí a gente verifica o tema da palestra. Né? O tema da palestra. Filosofia do direito ou filosofia no direito? A filosofia tem como característica a universalidade e a infinitude. Acho que dá para perceber que a filosofia é infinita, né? Olha só o tanto de coisa que a filosofia traz. A filosofia desperta a capacidade reflexiva e você consegue aplicar para vários ramos, para várias perspectivas. Por isso você deve apresentar uma teoria ampla e universal. A filosofia ela tem essa preocupação muito mais renascentista do que essa preocupação episódica de um caso, de um fato. E isso o direito tem e me irrita profundamente. Né? É muito chato quando você só fica estudando um fato, um caso, uma dogmática. Se você não refletir a respeito daquele tema, você tem uma severa dificuldade. Tem um professor, que é o Viles Guerra Santiago, que inclusive prefaciou o curso de Sociologia Jurídica que eu lancei agora pela Revista dos Tribunais. O professor Viles faz uma intervenção com relação ao direito e à poética. O direito também está ligado às artes. E as pessoas acham que não. O direito é somente a dogmática e a letra fria da lei. Será mesmo? Quando você fala em sistema, system, a ideia de sistema, surgiu quando? Surgiu na modernidade, com o estudo da teoria da música. A teoria da música, ela estudava os tons combinatórios para encontrar o quê? Harmonia numa música. Essa ideia reverbera na biologia. Aí veio o Francisco Maturana e o Varela, são dois sujeitos, que estudam o quê? Vocês são da biologia? Vocês são da biologia? Não. Estudam a teoria dos sistemas? Dá uma olhadinha nisso? São dois caras que todo mundo cita, que é o Francisco Maturana e o Varela, que estudam o quê? A teoria dos sistemas na biologia.
Lembra que você estudava lá na célula? Os mitocôndrias, o citoplasma, o retículo endoplasmático liso, rugoso, né? O complexo de Golgi. O que é isso? É uma visão sistêmica da célula. Você tem uma célula e dentro dela várias funções. Então você vê uma coisa ligando na outra, uma coisa ligando na outra. Isso vem para a sociologia. Vem um sujeito chamado Niklas Luhmann, e o Luhmann fala: a teoria que a gente pode apresentar de sociedade, ela está ligada a uma teoria da comunicação. Então você tem um sistema comunicacional e dentro dele subsistemas, chamados direito, sociedade, economia, antropologia, religião, história e tantos outros. E por meio de irritação, um vai influenciando o outro. O direito está ligado a isso, mas ele não pode ser fechado e isolado. O direito se liga a uma questão do direito se liga a outra questão da política, que se liga a uma questão da economia, que se liga a todas essas questões. Quando você ganha essa visão macro, você percebe que a filosofia afeta a todas essas áreas. De acordo? Portanto, é possível pegar uma parte da filosofia e aplicar no direito? Não é. Eu não consigo dividir algo que é infinito. A filosofia é infinita. De acordo? Eu consigo dividir o infinito? Não, porque se eu dividir o infinito, eu tenho dois infinitos. De acordo? Eu posso dividir o infinito? Não posso. Por isso a filosofia é no direito, e não do direito. A filosofia é no direito. E ela se aplica ao estudo dessas matérias jurídicas. Eu pego a filosofia e aplico no direito. Ainda no direito e na poética, existe uma lição que eu aprendi do Tchaikovsky, que é genial, né? Genial. E aí, a diferença do operador do direito para o jurista. Tchaikovsky, quando ele fazia as partituras dele, ele construía a partitura e em alguns espaços ele deixava vazio. Ele deixava vazio da partitura. Então ele construía a partitura, chegava no espaço, tipo, espaço livre para a criação do regente. Depois continuava. Depois, vazio, vazio. Por que esses espaços vazios? E aí, para quem toca guitarra, sabe o que eu estou falando. Alguém aqui toca guitarra? Precisamos de mais guitarristas no mundo. Gente, quem toca guitarra sabe que tem aquela hora que fala assim: olha, o improviso. Ele está fazendo um improviso. O improviso é um momento aberto da música que você pode criar. O Tchaikovsky, ao abrir essas partes da partitura, fazia com que aquele que fosse interpretar a música dele, na parte em branco, criasse. Olha que bonito isso. Criasse nessa parte em branco. Portanto, entre uma parte e outra, você tem quantos caminhos a seguir? Infinitos. Portanto, você acabou de criar uma música infinita. Olha que legal. E no direito? No direito você tem o estudo das normas. Uma norma que liga na outra, que liga na outra, que liga na outra. E quem faz essa ligação? O STF, o STJ, bons advogados, bons juízes, bons promotores. Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode ligar uma norma na outra? Se você tivesse a capacidade de encontrar o espaço em branco entre uma norma e outra e fazer essa boa ligação, você está fazendo o quê? Uma interpretação do direito. O Frederick Miller, ele fala a respeito dessas ligações. Não com a teoria da música, mas que tem forte relação com isso, tem. Então, o nosso objetivo, quando formos estudar, é encontrar sentido das coisas. Quando a gente estuda sem sentido, a gente estuda desestimulado. Ou não. Às vezes a gente fala: por que eu estou estudando para isso? Né? Tive um aluno que perguntava para que servia a filosofia. Eu falei: olha, serve para muita coisa. Além de pagar o meu salário, já que você tem uma visão utilitarista e o que importa é vencer e ganhar dinheiro acima de tudo, paga o meu salário. Além disso, serve para você refletir ou para você não ver função. Mas tudo bem, aí você vai ser governada. Eu um dia estava possuído, né, por maus espíritos ou uma energia um pouco mais negativa, e um aluno me perguntou isso. E como eu não estava com muita paciência, perguntou: para que serve a filosofia? Eu falei assim: olha,
até os seus 30 anos não vai servir para nada. Quando você tiver uns 32 anos, 33 e for demitido do escritório, vai servir só para uma coisa, para mostrar que você é um fracassado, que nunca pensou na sua vida e sempre operacionalizou esse modelo opressor chamado direito. Mas enfim, não tem problema. Quando você tiver uns 32, você volta para ter aula comigo, eu só não sei se vai ter carteira para você. É lógico que, novamente, eu acabei de cultivar mais um inimigo para minha existência, mas eu coleciono bastantes inimigos pelo meu pensar, né? Quando você pensa e é sincero, você coleciona inimigos, né? Colecionar amigo é muito fácil. E às vezes as pessoas elas falam algumas coisas sem pensar, né? Esse final de semana eu ouvi um termo muito bonito, né? A esquerda festiva. Queriam me agredir, né? Como se o meu posicionamento fosse de esquerda. Na verdade, o meu posicionamento é dialético. E como na maioria das vezes eu encontro pessoas com argumentos de direita, apresento argumentos de esquerda. Pessoalmente, não sei afirmar o que o Álvaro é, mas falar esquerda festiva. Falei, olha, se nesse caso tiver que optar, eu prefiro a esquerda festiva do que a direita triste, né? Porque a direita não deve fazer festa, então é isso que você está querendo me afirmar? Bobagem, né? Tá lá mais um inimigo que eu colecionei para minha existência. Então, gente, a filosofia cumpre com esse papel. Teve um sujeito que falou uma frase que a filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. Vou repetir. A filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. Sabe quem foi esse cara? Ele se chamava Benito Mussolini. Ele morreu de ponta cabeça. Ele morreu de ponta cabeça, pendurado que nem um salame. Quando a gente começa a se apartar da filosofia, a gente começa a caminhar para os regimes totalitários, né? Quando a gente começa a se apartar da filosofia, a gente começa a migrar para os regimes totalitários. Porque eu não preciso saber de valores. Afinal de contas, tudo é relativo. Eu só preciso de segurança, né? Ordem e progresso, ordem e progresso, ordem e progresso. Aí vem o Augusto Comte em 1838. Eu sou péssimo para fazer propaganda de livro. Está aqui, ó, no livro de sociologia. Tem gente que consegue com mais naturalidade. A propósito, eu falo na minha obra que Augusto Comte. Mas o Augusto Comte, ele fala ordem e progresso. Curioso, né? Isso está na bandeira de algum país, né? Do nosso país. Ordem e progresso. Eu só consigo progredir quando eu tenho uma ordem. Sim, de fato. Eu não posso quebrar a ordem? A juízo do Augusto Comte, não. Quebrando a ordem, você cria uma desordem, uma desestabilização e uma desestruturação. Ordem e progresso. Permitam apresentar a crítica a esse pensamento naturalista do Augusto Comte, da filosofia positiva. É fantástica a proposta de ordem e progresso, mas em alguns momentos é preciso existir uma desordem. Se não tiver uma desordem, a fim de futuramente progredir e de maneira positiva, a gente não consegue avançar. O avanço muitas vezes se dá com uma quebra. A modificação só se dá com uma quebra. Você tinha uma ordem na Alemanha nazista. Você teve avanços, evoluções com a Alemanha nazista? Teve. Mas o preço desses avanços não vale o que era pago pela comunidade mundial. Sabe qual foi a época que mais avançou a medicina na história da humanidade? Na época da Alemanha nazista. Agora, por conta disso, eu devo concordar com o modelo nazista? Evidentemente que não. Percebam só, eu estou mexendo em questões nervosas da história, né? O professor Goffredo da Silva Teles abre a introdução ao estudo do direito dele, um livro fantástico, é um exemplo de oratório, o professor Goffredo da Silva Teles, professor catedrático do Largo São Francisco, de introdução ao estudo do direito. Aliás, tem uns bastidores do Largo São Francisco que eu acompanho por conta do meu pai, que lá estudou, por conta de alguns amigos, que eu acho bem interessante. Eu diria que minhas casas acadêmicas não se relacionam com o Largo São Francisco, mas eu tenho muito respeito pela instituição. E lá o Goffredo da Silva Teles, ele teve um período que ele se licenciou de dar aula de introdução ao estudo do direito. Olha, eu não posso dar introdução ao estudo do direito esse semestre, outro, tal, não sei o quê. Então algum professor precisa assumir a cátedra. Quem assumiu? Um jovem professor chamado Miguel Reale, né, que era professor de filosofia do direito. Ele disse o quê? Eu não tenho condições de ser o professor de introdução ao estudo do direito para esses alunos.
Professor, o senhor é professor de filosofia do direito. Imagina a introdução ao estudo do direito. É muito mais tranquilo. Não. O grande problema, a grande dificuldade do direito é introduzir alguém ao estudo do direito. Né? Fácil é você pegar um grupo homogêneo que já conhece as leis e ir lá e ficar operacionalizando, brincando com aquilo que todo mundo já sabe. Difícil é você pegar uma turma e falar o que é lei, como se lê uma lei, como é que funciona o direito. Esse brinquedo é muito mais legal, é muito mais difícil. E aí insistiram o professor Miguel Reale e falou, tudo bem, então eu vou pegar meu curso de filosofia do direito, vou enxugá-lo e as notas de aula eu vou apresentar para os alunos. Foi o que ele fez. E por acaso essas notas de aulas viraram um livro chamado Lições Preliminares do Direito, editado pela Saraiva, junto com Filosofia do Direito. São dois livros distintos, mas muito próximos. Né? O Goffredo da Silva Teles, ele tem um capítulo na Introdução ao Estudo do Direito dele, em que ele fala da ordem e da desordem. Às vezes você tem uma ordem que funciona para você, e é isso, não tem fórmula fechada para vocês que vão prestar concurso. A ordem de vocês pode ser a desordem dos outros, não é mesmo? É só lembrar do teu quarto ou da tua escrivaninha, né? Minha mãe, ela deve se remoer quando se lembra da minha suposta desordem. A rigor era uma ordem muito grande, né? Era uma ordem muito grande. E por quê? E por que uma ordem muito grande? Porque se me perguntasse onde está tal coisa, eu sabia tirar. Não é isso? Você está concordando, tem uma coisa que está concordando aqui, ela deve ser uma bagunceira, né? Uma bagunceira para os outros, mas para você é fantástico. Se eu peço papel, você fala, não, isso daqui está no bolo da segunda-feira. E se você joga os papéis à medida que a semana passa, você sabe onde estão os papéis. Não é mesmo? Então quem disse que você é o desordenado? Simplesmente as pessoas acreditam, né, que devem impor a ordem para vocês. Essa ordem precisa sim ser organizada e imposta para alguns, né? Mas você não pode acreditar só em todas as desordens. Vocês compreendem? Você pode ter uma desordem ordenada. E outra, cada um pode ter um critério, né? Eu me lembro quando a minha colaboradora foi no escritório e viu as minhas folhas jogadas na escrivaninha. Ela resolveu estabelecer um critério de ordenação por tamanho de folha. E ela viu que em todas as folhas tinha um papelzinho colado que saía, é o post-it. Ela resolveu tirar e juntar tudo num bloquinho para facilitar a minha vida. E veja só, por tamanho de folha deixou minha vida muito mais fácil, né? Mas pela minha organização eu tenho certeza que ela não me deixou. Vocês percebem? Só que você precisa estabelecer uma ordem. A rigor precisa mesmo. E essa ordem é a ordem jurídica, é a ordem econômica, é a ordem política, é a ordem social. Para que você possa progredir. Só que se você já fez uma escolha econômica, isso reverbera em todas as outras. E esse é o cuidado que você deve tomar. Se a economia já foi moldada num modelo capitalista, essa economia vai refletir em todas as outras áreas. O direito resolve economicamente. É só você pegar os julgados que dizem, não tem dinheiro, é uma decisão econômica. Ah, mas aí a gente põe um fundamento social. Pronto, já começou a ligar com a sociedade, ótimo, já melhorou. A gente tem que entender a pessoa, é antropologia. Aí você começa a entender o que esses tribunais decidem, né? Olha só, eu acho isso um exemplo fantástico, né? Do STF na decisão de um medicamento. O medicamento custava, um tratamento experimental custava mais ou menos 1 milhão. A pessoa entrou com uma medida judicial, chegou até o STF e o STF falou assim, dê o tratamento para essa pessoa. Daí o administrador disse o quê? Olha, desculpa aí, né? Eu posso até dar o tratamento para ele, mas eu garanto que muitas outras vão morrer porque essa pessoa está fazendo esse tratamento experimental. Você precisa decidir. Esses são os hard cases do direito, né? Os casos difíceis. Poxa, outras bobagens. Eu ouvi o professor Eduardo Veracruz Pinto, que é o diretor da Faculdade de Direito de Lisboa, falando com relação ao que pensam os brasileiros sobre os animais e as pessoas, né? A legislação brasileira ela é muito rigorosa contra os animais em extinção e tudo mais. As pessoas não, né? E ele traz um exemplo. Ele falou que viu uma camiseta falando, bicho é gente. Não, bicho não é gente. Quando você tiver que sopesar, você vai optar pela pessoa. Então, imagine só, você tem a última espécie de elefante que está
em cativeiro para reproduzir. Ele até agora não estabeleceu relações com a outra elefoa, né, para poder ter os elefantinhos. E esse elefante, ele está lá, vivendo no parque. Surge um bebê recém-nascido, andando. Quantos elefantes nós temos no mundo, nessa hipótese? 2. Quantos bebês nós temos no mundo? Aliás, quantas pessoas nós temos no mundo? 6 bilhões. O sujeito está com a mira no elefante e pode garantir a vida dessa criança. O que esse sujeito tem que fazer? Eu não preciso dar a resposta. Todo mundo sabe o que ele tem que fazer. Se todo mundo sabe o que ele tem que fazer, bicho é gente. Gente, na hierarquia do nosso ordenamento, se sobrepõe a esse bicho, num caso extremo. Sim. Sim. A gente precisa saber refletir com relação a esses casos concretos. Olha lá, os regimes totalitários esvaziam a filosofia. Lembram disso? Eles esvaziam a filosofia. E esvaziam mesmo. Eles tiram a necessidade de compreender essas matérias propedêuticas, que são chamadas, considerando desnecessária, despicienda. Ninguém precisa pensar. Basta seguir a ordem para que a gente possa progredir. Temos uma quebra na ordem. Ao longo da história, várias. Quando tem a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma quebra na ordem política, na ordem jurídica. E aí a gente tem uma mulher que escreve um livro fantástico chamado Entre o Passado e o Futuro, Hannah Arendt. A Hannah Arendt escreve um livro que fala o que existe entre o passado e o futuro. Pós-Segunda Guerra Mundial, Alemanha nazista, Adolf Hitler, o que existe entre o passado e o futuro? A rigor o presente, mas ela diz, não existe nada. E por que não existe nada? Por que não existe nada? Porque foi quebrada uma ideia do direito, que é a ideia de tradição. Tradição, para quem estuda direito civil, sabe que significa transferência. Não é tradição todo domingo comer macarronada na casa da vovó? Não é tradição fazer não sei o que. Tradição, ao longo dos tempos vai se passando. A Alemanha nazista foi tão nefasta na história da humanidade que quebrou a ideia até de tradição, de transferência. Olha isso. Olha isso. Então a gente precisa refundar o nosso parâmetro. E refunda-se o parâmetro. Qual que é? A pessoa humana. Como diz o Miguel Reale, valor fonte a pessoa humana. No Brasil, a gente tem um delay. Para garantir o modelo econômico que os Estados Unidos queriam impor, a gente tem um regime totalitário na década de 60, 70 e 80. Para garantir isso, ordenado, progredindo, 70 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. Não é isso? Em outros países, regimes totalitários. Regimes totalitários que vão se vislumbrando. Não só na América, mas também na Europa. A gente vai verificando isso. Até que tem um momento que isso acaba. Até que tem um momento que isso acaba. E a filosofia é reconvidada a existir. A filosofia é reconvidada a ser protagonista nesse ensino. Concurso da magistratura, o 183, eu ensino no curso do professor Antônio Carlos Marcato. Para esses candidatos, a gente teve um desempenho formidável, a gente teve 50 alunos prestando o concurso da magistratura e 37 foram promovidos para a fase seguinte. Um desempenho extraordinário, né? Estudando matérias propedêuticas, nas matérias propedêuticas, eu fui professor dessas matérias, fiquei muito feliz com o resultado dos alunos. Começa a exigir no concurso da magistratura filosofia, sociologia, teoria do direito, psicologia jurídica, ética na magistratura. E aí são matérias que a gente trabalha, evidentemente, de uma maneira panorâmica nesse vadimeco humanístico, que não tem a pretensão acadêmica, tem a pretensão de apresentar essas disciplinas propedêuticas para quem quer estudar para o concurso, né? E aí o vadimeco humanístico cumpre com essa função, que agora incluiu antropologia nessa nova edição, que é o Nogueira que fez. A gente faz um trabalho aqui a fim de aproximar o aluno dessas disciplinas. Por quê? Muitos aqui foram educados por professores que foram educados na época do regime militar. Há outros aqui vão educar pessoas tendo sido educadas numa época de democracia já no nosso país. Então vocês vão ter uma outra maneira de ensinar. Essa que é a questão.
São pessoas que transitam de uma época para outra. Transitam de uma época para outra. E os concursos precisam transitar. Mas é impossível o concurso transitar no momento em que a democracia vem ao país. E os concursos transitam hoje. O exame da Ordem dos Advogados do Brasil, eu faço uma crítica pública aqui ao Conselho Federal da OAB, que revogou o provimento 136 de 2009, publicando 144 de 2011, de 13 de junho, desexigindo, desconvidando as matérias propedêuticas, filosofia, sociologia, teoria do direito. Tirou, não vai exigir mais, ia e não vai mais. Felicidade dos alunos, tristeza do conhecimento. Tristeza do conhecimento. Evidente, como aluno, você vai pensar como parte. Mas como alguém que está no processo da educação, no processo educacional, vai ver isso negativamente. Vocês percebem isso? Pois bem, vem um novo modelo de concurso. Começa a exigir filosofia, classificação de filosofia para Platão, classificação de justiça para Platão, desculpe. Como você vê o fenômeno do justo? O que é equidade? Que está ligado à classificação da régua de Lesbos em Aristóteles, na Ética Nicomaqueia, no livro 5, a partir da terceira parte. Pô, mas eu tenho que ler isso? Sim. Você não quer ser juiz? Começa a se desmistificar a ideia de que o juiz é um boneco de pano. É engraçado isso. Ontem participei de um programa com um desembargador aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu estava mostrando isso para ele, que não existem estudos para falar quem é o juiz brasileiro. A gente já sabe quem é o juiz brasileiro, mas precisa estudar. Existe um estudo incipiente ainda no Rio de Janeiro, de um grupo de pesquisadores que verificou com 4.000 magistrados alguns aspectos ideológicos e da história deles. E mostra que, via de regra, o juiz é de classe média, via de regra, o juiz vem de família de servidores públicos, e via de regra, o juiz tem uma tendência político-partidária não extremista. Ou é de centro, ou centro-direita, ou centro-esquerda. Não existe um juiz que é dialético, marxista. Não, vamos lá, tal. É difícil encontrar, você encontra, mas a regra não é essa. A regra não é essa. A gente precisa conhecer o juiz para poder saber se vai pleitear esse direito ou não. Para poder conhecer a ideologia que tem por trás dos tribunais. Está exigindo no concurso. Direito e ideologia. Se você não conhece a ideologia do tribunal, não tem como você agir. Não é mesmo? Concurso público, se você conhece a ideologia de um tribunal, você sabe o que esperar daquele tribunal e o como pensar. Eu recorro sempre a um curso, um grande amigo meu ensinando no curso para a segunda fase, para procurador do município aqui de São Paulo. É um dos concursos mais concorridos do Brasil. No último tinham 18.500 candidatos para 100 vagas. É bem concorrido. E ele foi ensinar esse curso, e quando ele chegou na aula, ele falou: gente, a posição do município então é essa. Aí um aluno, professor, é inconstitucional. E ele deu a resposta: olha, desculpa, você não vai prestar concurso para ministro do STF, você está prestando concurso para procurador do município. Então, por favor, preste atenção nessa posição, para que você possa defendê-la. Se você discorda, desista no meio do caminho, meu amigo. E por isso você tem que saber que concurso você vai prestar. Daí a necessidade do quê? Você saber o que a carreira faz. Quando você sabe o que a carreira faz, você consegue selecionar o melhor concurso. E aí, selecionando o concurso, você pega o edital anterior e consegue estudar as matérias. Essa é a questão. Portanto, da fala, eu não sei quanto tempo me é reservado, fazer uma rodada de perguntas, eu acho que é legal, mas a grande conclusão que a gente chega, pelo menos eu chego nessa exposição, é que da imitação, da repetição e da reflexão, a gente tem um conjunto necessário para a aprovação de um concurso. Hoje, muito provavelmente, vocês não saem com grandes lições de cronograma, horário, como fazer exercício e tal, mas vocês saem com outra lição. Uma lição reflexiva de como se preparar para esses concursos, para efetivamente imitar e repetir de uma maneira não mecânica, mas orgânica, dentro dessa perspectiva que são os concursos públicos que vêm se revelando ao longo dos anos nessa nova perspectiva democrática.
eu diria basicamente isso como primeiro questionamento, e estou aberto às questões aí para quem quiser algo mais específico, talvez detalhamentos da Resolução 75, o que é, o que não é, ou até mesmo, olha, eu quero compartilhar alguma coisa e vamos conversar, né, tentar criar o ambiente mais amistoso possível. Sempre lembrando, né, não tenha medo nem vergonha de falar agora. Se tiver medo e vergonha, vocês podem anotar meu e-mail que eu vou passar no final. Obrigado. Quero agradecer primeiro, e já antes de passar a palavra, eu gostaria de compartilhar com quem está na internet e com quem está aqui assistindo, se vocês puderem deixar um depoimento sobre a perspectiva que vocês tiveram nessa palestra, e quero já deixar o meu, se vocês permitirem, já para vocês irem pensando, que é muito bom, assim, professor, ver que a gente consegue tratar o concurso público e que cada vez mais o concurso público está indo para uma direção orgânica, né? Porque eu acho que o grande desafio de um concurso público atingir a sua posição de também ser um instrumento de política pública de educação passa pelo conteúdo que é cobrado nas disciplinas que são cobradas, o edital que é cobrado para a prova. Por quê? Porque se é somente mecânico, se só é somente você tem que fazer tal coisa, precisa de tantas pessoas para fazer tal coisa, fica uma coisa muito sistemática e não fica uma coisa que vá além desse conhecimento e que a gente possa levar para o nosso cotidiano. Então eu acho que todo mundo que eu pelo menos vejo assim na minha visão da palestra, que assim é uma maneira que a gente tem hoje de levar não só essa ideia para o concurso público, mas para a nossa vida. Então assim é uma palestra, e já parabenizando o professor, e quem vai estar na internet também vai poder deixar o seu relato lá, que a gente pode estar levando para diversos pontos ali. Ele foi da música até as grandes guerras, pô, né? Eu acho que fico feliz com isso. E gostaria de pegar também, de vê-los aí, que também compartilhando assim a sua experiência, agradecendo. Tem um professor de filosofia do direito, que é o professor Sacadura, que está aqui também, se quiser deixar um relato. E agora o espaço é de vocês aqui. Posso passar? Pode dar um depoimento. Qual é a tua faculdade? É o UMC. Lá, a UMC, e o professor Álvaro é teu... Não? Não? Já tinha tido uma aula sobre filosofia nesse foco? Não, nesse foco não. Eu tive filosofia do direito no primeiro semestre, mas... Então foi diferente. Completamente diferente. Filosofia do direito. Alguém gostaria de deixar algum depoimento? Não fiquem tímidos, é um momento assim, vocês são privilegiados, eu digo sempre isso, são privilegiados de poder estar colocando um ponto de vista e mais, treinando a oralidade de vocês. A gente tem que perder o medo de falar. A vida a gente tem que saber conseguir colocar nosso pensamento. E não ter vergonha, ninguém é o dono da verdade, né, professor? Boa noite, meu nome é Cristina, sou estudante de Direito. Posso chamá-la de professor mesmo não sei, porque aqui foi uma excelente aula. Eu tenho aula de filosofia e hoje exatamente tive essa aula e ela já expôs isso. Exatamente esse foco que é interação em todas as disciplinas, né? Tanto que eu participo mesmo de outros eventos, gosto muito de orquestra também, e encontrei essa parte de direito realmente na área da arte, que ela acaba abrangendo esse lado, né? E quando o senhor nos falou aqui, foi mais completo, então eu agradeço. E se assim eu puder falar uma parte um pouco polêmica, quando o senhor falou do animal, né? E o ser humano.
enquanto aquele que foi julgado, foi preso e hoje está tendo um privilégio, entre aspas, não sei se eu posso dizer isso, mas que o governo em si paga com o nosso dinheiro, ele que está lá preso, e ainda recebe o estudo. Muitos deles estão aí com o nosso próprio colega, vai ser o nosso colega porque a maioria estão indo para o lado do direito. Gostaria da opinião do senhor a respeito disso, sabendo que também é um ser humano, mas que violou a própria lei, mas agora vai ser o nosso colega. Obrigada. Você se refere ao aquela bolsa auxílio que existe nas empresas? Isso, e o direito assim, que eles estão sendo, recebendo o curso de universitários gratuitos, sim. Enquanto muitas pessoas que trabalham aqui estão dando duro para poder pagar, para poder se instruir. Então a pergunta da colega, resumidamente, é o quê? Recebeu o curso de direito dentro de uma penitenciária e a bolsa auxílio que é dada à família daquele detento. É muito difícil isso, porque a pessoa que vai presa, ela exerce a função de ressocializada, né? O que me preocupa é se ela realmente se ressocializa ou se ela é socializada. Eu acho que a rigor ela nunca foi socializada, né? Você sempre teve uma pessoa num nível de dignidade muito abaixo. E aí você coloca ela num sistema carcerário que é mais indigno ainda, né? Toda medida que visa efetivamente ressocializar, como o próprio uma faculdade de direito para a pessoa, você faculta a ela efetivamente uma escolha. Quando você fala em universidade, você pensa em universo. Quando você pensa em universo, você tem escolhas. Essas escolhas são as faculdades. A faculdade de direito é uma delas. Quando você tem o sistema carcerário, você tem um universo. Mas esse universo está muito ligado a escolhas dentro do crime. Se você facultar essa pessoa a possibilidade de estudar direito, significa que você facultou a ela algo diferente do crime. Então eu vejo como uma coisa positiva. Existem pessoas que batalham e querem fazer essa faculdade. Eu acho que já existem medidas do governo federal no sentido do ProUni, para aquelas pessoas que efetivamente não têm como fazer uma faculdade. Mas às vezes a gente não consegue se enquadrar por muito pouco, por causa de 50, 100 reais, e no fim a gente tem que se espremer para poder pagar. Sim, mas é preciso estabelecer um critério para isso, né? Então eu julgo que a faculdade de fazer direito é uma coisa muito importante. Faculta a pessoa a possibilidade dela compreender o sistema no qual ela foi incluída e presa. Isso sim é ressocializar. Com relação à bolsa que é oferecida de um valor de R$800 para que aquele familiar não ingresse no crime. Para que aquele familiar não ingresse no crime. Essa é a perspectiva. Se você tira da casa o chefe da família, vamos assim dizer, e hoje a responsabilidade é compartilhada entre homem e mulher, mas em alguns lugares não é, tira da casa o chefe da família, fica na casa o quê? Um vazio e uma não renda. Se essa renda ela vier do quê? De uma bolsa que mostra que essa família pode viver com dignidade, com um valor que não é dos maiores, mas que traz um mínimo de dignidade, eu julgo que é uma boa. A gente recebe e-mails nessas correntes de fé, do tipo... Não é verdadeiro toda essa mensagem, depois eu faço... Então, e aí falar, Brasil, um país de tolos, os palhaços somos nós que trabalhamos, não sei o que lá. Então, perceba, no fim todo mundo comete um certo ilícito, né? É difícil você encontrar uma pessoa que fale, eu nunca soneguei imposto, né? O sujeito vai lá e sonega imposto. O que me preocupa é a pessoa que vai no dentista e paga por fora, aí não recolhe imposto. Que vai não sei aonde, paga por fora. Que vai não sei o que, paga por fora. Porque o país tem muito imposto, muito imposto. Aí ela sonega muito, e esse valor que ela sonegou não dá gases, não dá para comprar gases dentro de um hospital. Aí uma pessoa morre porque ela sonegou imposto. Mas aí você não tem nexo causal, você não prende essa pessoa. Agora, outra pessoa que nasce de uma parteira, não toma vacina, fica doente, você vai lá dar os remédios que der, que você conseguiu achar, com 18 anos, ela vai presa porque cometeu um crime contra a saúde pública, que é o narcotráfico, me preocupa. Porque você não consegue explicar para essa pessoa que ela cometeu um crime contra a saúde pública. Porque ela nunca teve saúde pública. Nunca teve acesso. Ela nunca teve acesso a isso. Então, me surpreende às vezes as pessoas quererem usar, né, o modo de ver as coisas como medida. É evidente, vence muito mais aquela pessoa que
não teve possibilidades, não teve oportunidades, mas foi na base da cotovelada, foi ganhando espaço, conseguiu entrar no ProUni, fez a faculdade, se formou, conseguiu. Evidente. É essa pessoa que a gente tem que aplaudir. Eu estou falando que a gente não deva reprovar alguém que pratica um crime? Deve. Ele já está cumprindo uma pena. Só que não é reprovar nessa perspectiva de se vingar também. O direito, ele não é mais um direito vingador, ele é ressocializador. A vingança já é dada. O simples fato de você colocar ele no meio das fezes e de ratos dentro de um sistema carcerário já é uma grande vingança. Você pode ficar tranquila com relação a isso. Não, mas não estou falando a respeito disso, professor. Estou falando assim, em relação às pessoas que trabalham, que fazem. Mas qual é a contribuição dele, já que ele está recebendo isso? Qual é a contribuição dele para a sociedade? A contribuição dele é que ele vai ser recuperado e não vai ingressar no sistema criminal novamente. Ele está lá, mas não está trabalhando. Então ele está recebendo para a família, mas as pessoas que estão aqui, elas estão trabalhando. Eu vou tomar a liberdade de falar porque eu trabalho com 35 detentos em Porto Alegre, no Presídio Central, com dependentes químicos. Primeiro, essa questão do salário, né? Só recebe uma previdência, um benefício da Previdência Social quem contribuiu e estava empregado. Ele ganha como se, a família ganha como se fosse uma pensão, estou botando um nome assim, não é esse nome, uma pensão por morte, pela ausência no período que ele vai estar encarcerado. Essas pessoas têm direito ao benefício. Se fosse todas as pessoas que estivessem lá dentro ganhassem o benefício, seria impossível, gente. Inviável. E olha, graças a Deus que o cidadão, que ele está lá dentro, que teve todos os direitos negados e que entrou, a maioria que está lá teve uma... Assim, poucos são de classe média e quiseram uma vidinha fácil, mas muitos que eu conheço lá dentro tiveram uma vida assim de negação, de ver o Estado entrando com um fuzil dentro de uma comunidade. E eu já vi isso dentro da comunidade. Assim, então, eu posso dizer assim, é difícil. Depois assim, eu convido todo mundo que quiser acessar, clicar como amigo. O nome do vlog na internet é Vlog Liberdade. Em vez de ser blog, é V de vídeo. São vídeos que eles estão produzindo junto comigo lá. Inclusive, depois vão ler os livros do professor Álvaro e vão dizer: meu nome é José Pedro, hoje eu vou conversar sobre o Vademecum para concurso. O primeiro capítulo fala disso. E a ideia do projeto é que eles sejam multiplicadores. Então, assim, mesmo assim que vamos pensar assim, a pessoa fez um ProUni, conseguiu uma bolsa, ou fez um curso de gestão cultural. Todo mundo que fez uma faculdade deveria pensar que tem que fazer um trabalho social. Não é porque, quer dizer, só porque o cara é preso ele deve uma coisa para a sociedade. Todo mundo deve uma coisa para a sociedade. Uma razão de existir social, entende? Então não é só porque ele é preso. Todo mundo se olhasse desse modo, que tem uma visão social dentro de um contexto onde se vive, poderia mudar melhor a realidade. E não olhar só para o próprio umbigo e a gente pensar que a gente tem que pagar, não que a gente não pague, né? A gente paga as nossas contas, mas a gente tem que olhar para quem está do lado da gente, esclarecer alguma coisa. Só com o fato de a gente conversar já é uma possibilidade de ajuda, né? De a gente ser um multiplicador, dar uma orientação, isso já é dar um carinho, né? Dar um abraço, isso já é uma maneira. Então, assim, o fato de a gente, ainda mais, se nós estudamos numa universidade, tivemos a sorte, a capacidade de passar numa universidade federal, graças a Deus, tomara que a gente utilize o nosso saber para poder compartilhar com os outros, porque tem muita gente que não faz isso. Tem muita gente que faz curso de gestão cultural, não para promover a iniciativa de uma cultura periférica que precisa de uma plataforma de expressão, mas para fazer lá um editalzinho e fazer um curso para estudar no Peru e fazer aquela meia boca e continuar ali viajando bem, com dinheiro público, mas e cadê o papel social do negócio? Entende? Então, assim, a gente tem que pensar mais, é difícil, sabe? Dói lá, dói pensar. A minha preocupação é as pessoas que estão aqui do lado de fora também. Tem o retorno. Essas pessoas que estavam presas, elas que estavam aqui fora. Então, se elas chegaram até lá, é porque alguma coisa já não estava estruturando muito bem aqui fora. E vou te dizer, com certeza, e vou dizer mais,
para mim, mas isso dá um outro debate. Se 70%, mais de 70% dos detentos que estão, são 4.600 e poucos presos lá no Presídio Central, o maior presídio da América Latina, depois do Carandiru. Se esses presos lá, mais de 70% estão envolvidos com tráfico de drogas, a lei, alguma coisa na lei, alguma coisa na forma de nós vermos a questão da drogadição está errada, né? Então é outro debate que a gente pode fazer, mas te peço desculpas se eu me alonguei, mas assim, é um tema que eu acho que é importante até para quem vai ver, é um tema que mexe com a gente. E assistam, anotem, Vlog Liberdade. Os caras vão produzir, e eu digo para eles, o maior espaço que eles têm é o espaço interior. Então todos nós temos o nosso espaço interior. A gente trabalhar isso e poder multiplicar é uma coisa grandiosa, né? E é isso que o professor fez hoje aqui. E agradeço, peço uma salva de palmas para ele, para vocês, vão tirar uma foto bem bonita. Só um pouquinho, quero ver se tem mais alguém. E, professor, por favor, deixa o e-mail antes, tá? Então, antes, o colega ali vai fazer uma intervenção. Para quem quiser entrar em contato comigo, é alvarofilosofia@hotmail.com, alvarofilosofia@hotmail.com. E eu tenho um site, para quem está prestando concurso ou exame de ordem, é alvarodeazevedo.com.br, alvarodeazevedo.com.br. Te abasteceu por todos os exames de ordem desde que se nacionalizou em 2006, enfim. Dá para se divertir bastante lá, tá? E qualquer coisa, alvarofilosofia@hotmail.com. Vou passar a palavra do nome e se puder dizer como é que chama. Meu nome é Brian, eu sou professor de inglês, mas eu me interesso muito no organocismo, né? E eu acho que é muito importante para entender... Fala pertinho. Para entender as criminais do ponto de vista organicista, né? Porque eles são sintomas, né, de alguma coisa que está